Caríssimo pároco, Padre Bruno, como o senhor muito bem sabe, uma das missões, das tarefas que cabem ao Senhor dentro do ministério é a proclamação da palavra do Senhor. Jesus estava tanto imbuído da palavra, ele era a palavra, ele chegou a dizer a Filipe: Filipe, quem me vê, quem vê a minha vida, quem vê o meu dinamismo, ele vê o Pai. O pregador da palavra, o anunciador da palavra, ele deve se ocupar bastante com a palavra. Nós precisamos nos afeiçoar da palavra. O senhor precisa sonhar com a palavra, pensar na palavra todo dia, aquilo que o senhor mais ama, que é Deus, a palavra de Deus. Por isso o senhor deve ser uma pessoa que vive buscando entender a palavra, um perscrutador do sentido da vida que como que a palavra reveste. E as pessoas desta paróquia, vendo o Senhor, estarão vendo a palavra sendo vivida. Isso é possível? Sim. Deus espera isso de nós. Mas que o Senhor também seja um bom anunciador da palavra, que as suas homilias tenham a unção do Espírito, como todas as palavras de Jesus estavam ungidas pelo Espírito. Para isto, o bispo também não precisa dizer isso, o senhor sabe disso, é muito importante a gente sempre aquecer o coração na oração, antes das missas, antes da homilia, preparar bem. E por quê? Por causa da palavra de Deus, para que nós não deturpemos a palavra de Deus, que nós saibamos proclamar a palavra de Deus como ela é palavra de Deus. E também porque o povo de Deus merece escutar a palavra de Deus, não alguma interpretação nossa, ou uma ideologia nossa da palavra. O povo de Deus merece escutar a palavra de Deus. Então, nesse sentido, eu rezo para que o Espírito Santo esteja sempre sobre o seu viver, para que assim, cheio do Espírito, possa com dignidade anunciar a palavra. Caro Padre Bruno, pároco desta paróquia do Sagrado Coração de Jesus, agradeço a largueza de coração que o senhor se dispõe a exercer o cuidado do povo, confiado ao bispo e aos seus presbíteros. Então, agradeço o ministério comigo e com os demais presbíteros, e como o senhor pode olhar, os presbíteros estão aqui, eles também dizem isto. Eles também não vão deixar o senhor sozinho, o senhor pode sempre contar com eles. O senhor tem a forania, por isso que o vigário e o forâneo também estão aqui, formam unidade. Então os padres vieram representar todos os padres da nossa arquidiocese, e eles vieram apoiar o senhor, vieram se alegrar com o senhor, vieram rezar para que o seu ministério aqui seja bom, seja abençoado, seja conduzido pelo Espírito Santo. Então agradeço o trabalho do senhor comigo, com os demais padres, e claro, sempre que o senhor precisar, dentro das possibilidades da minha agenda, eu também venho rezar com o senhor, venho conversar, o senhor pode vir até mim. Nós queremos ser cada vez mais irmãos no nosso ministério, um ajudando o outro, cada um nas suas responsabilidades. Saúde o vigário forâneo dessa forania, Padre Tiago, obrigado pela presença do senhor. E como o senhor sabe muito bem, o bispo está jogando muito com vocês. Do final do ano passado para cá, mais ainda, eu não sei se vocês se deram conta. Vocês têm que se lembrar o que aconteceu com o vigário geral. Isso quer dizer que eu quase não tenho vigário geral na prática, mas eu tenho vigários forâneos. E eu conto com vocês. Então a missão de vocês, ela ficou ainda mais empoderada, tá? Mais carregada. O bispo está confiando muito trabalho em vocês, nas foranias. Senão eu nunca teria nomeado Meschiati vice-presidente da SEI. Então eu trabalho com vocês, e eu confio em vocês, eu preciso de vocês. Tá? Um trabalho lindo de vocês, de serem os irmãos maiores, com muita humildade, tentando servir os demais dentro da forania, tanto os padres, diáconos, como também as lideranças, ser aquele animador ali,
claro, sempre em sintonia com o bispo e em sintonia com os demais vigários forâneos. Por isso que nós vamos ter reuniões cada pouco, exatamente para manter um coração só batendo, né, tentando nós nos aquecer, um também ajudando o outro. Caríssimo Padre Carlos Marasato, obrigado pela presença do senhor. O senhor vem lá de longe, do Jardim dos Oliveiras, mas não é tão longe, né? Quem tem um coração cheio de amizade como o senhor tem, então se faz rápido. Padre Júnior, que bom que o senhor também está presente conosco. É tudo vigário forâneo isso aqui, viu? Todos eles têm uma missão muito bonita com o bispo confia muito neles. Então, obrigado pela presença dos senhores aqui. Caríssimo Padre Rogério, ele é padre lá do Carmo, ele é o reitor e pároco ali daquela paróquia, daquela basílica. Obrigado pelo trabalho comigo. Padre Cláudio, ele é pároco do Curadars, mas ele também tem uma outra missão muito importante na arquidiocese. Ele faz parte daquela coordenação central de só 3 padres que pensam a pastoral. Quem pensa mais a pastoral na arquidiocese não é o arcebispo. Eles pensam, projetam, aí eles trazem para mim. Aí eu corto um pouquinho, vou ajeitando e nós vamos dando passos. É assim que eu combinei com eles. Eles têm que olhar, conhecem a arquidiocese, ele, o Edmilson e o De Araújo, e estamos indo bem, graças a Deus. Queria saudar o Padre Canoas. Padre Canoas, desde quando eu conheci ele lá na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, eu achei tão interessante. O nome dele não é Canoas, eu nem sei como é que é o nome dele direito, mas eu sei que Canoas faz parte. Eu sempre chamo ele de Padre Canoas, porque eu nunca esqueci o nome dele. E o bispo sempre pensa que é bom estar perto dele quando vem a chuva, porque ele é Canoas. Então a gente está salvo com ele. Mas que bonito que o senhor está conosco, firme. O senhor falou antes para mim que cada dia os ossos estão mais inteiros, já está começando a arriscar, dar uns passinhos, escada para cima. Também agradeço muito a presença e o trabalho do senhor com ele, conosco. Tá bom? Obrigado. Saúde o diácono Henrique. Esse menino aqui, ele está trabalhando lá no Jardim Miriam, lá na paróquia Aparecida, né? Ele tem uma missão também muito delicada que o bispo pediu para ele. Ele novinho assim, eu já pedi algo muito delicado para ele. Naquela paróquia tem um padre bastante doente, que não pode ficar rezando muito. Então ele mesmo não sendo padre, ele tem que cuidar do padre, de vez em quando até vestir as meias, né, de um padre, e ainda ir fazer as celebrações todas. De vez em quando o padre consegue rezar uma missa ainda, né? Mas eu já estou de olho nele, quero ver se eu faço ele padre meio logo. Padre Carlos Nascimento, que está trabalhando agora em Valinhos, na paróquia Santana, e que é ainda o meu cerimoniário na arquidiocese. Hoje ele já está treinando outros meninos aqui, então ele já fica mais sereno, mais tranquilo. Queria ainda saudar o seminarista Gabriel, o João, Bento, o Vinícius, né, que estão conosco. Saúdo estas 3 criaturas maravilhosas que vieram ajudar, que é a Maria Júlia, o Ricardo e o Gabriel. Né? Viu? Saúdo o senhor e a senhora, as 3 irmãs do Padre Bruno que estão ali no meio. As senhoras podiam levantar com os cunhados também, a cunhada e o cunhado. Fiquem de pé, vamos saudar eles e elas. Obrigado pela presença, agradeço também a presença dos outros. Padre Bruno, tem pessoas de outras paróquias aqui? De onde, Padre Bruno? Bom, tem lá da Guadalupe. Da Perpétuo Socorro, da Santa Cruz, está aí, lá também, e Santo Antônio, lá de Indaiatuba, né? E tem muitos amigos daqui de Campinas, né? Itaquaia, a mão aí, tem bastante gente espalhada aí, que são amigos daqui.
Agora eu fiquei curioso, quem é desta paróquia? Ah, tem um bom número ainda, olha só que maravilha. Então, pelo que o bispo está vendo, vocês vão ter um grande trabalho missionário aqui também, o padre com vocês, né? Temos que fazer o anúncio de novo para todo mundo. Bonito. O povo de Deus, depois que ele ficou muitos anos no exílio da Babilônia, depois que ele voltou para a terra prometida, para a Palestina, para Jerusalém, depois que reconstruíram o templo, eles entenderam que tão importante, mais importante que o templo é a palavra de Deus, a palavra revelada de Deus. Deus revelando o seu coração, aquilo que Ele quer do povo de Deus através da palavra, e a palavra que já estava escrita. Não tinham toda a Bíblia que nós temos hoje. Então o povo de Deus foi reunido pelo sacerdote Esdras, e eles passaram um dia todo lendo a Bíblia, lendo a lei, lendo os profetas. E o povo de Deus sentiu um prazer muito grande, porque a palavra de Deus deu identidade ao povo. O povo de Deus como que fez a experiência de receber a chuva da palavra de Deus. E o povo de Deus, deixando a palavra de Deus chover-se sobre ele, o povo de Deus se torna a palavra de Deus no seu dia a dia, no seu existir histórico, através da materialidade do corpo humano, dos dinamismos existenciais. E a palavra de Deus, ela é própria nossa, por isso que ela foi enviada a nós pelo Pai. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Jesus veio até nós não só como voz, como palavra, mas ele veio como palavra encarnada num corpo humano. E Jesus veio para os seus, como diz João, mas o texto também diz, mas os seus ou muitos não o receberam. Mas a palavra, ela é própria nossa, ou seja, nós somos criados capazes da palavra. Nós somos criados para a palavra. Quando nós rejeitamos a palavra, nós perdemos a nossa identidade. Adão e Eva, no início do paraíso, eles rejeitaram a palavra de Deus, que todos os dias ia até o jardim do Éden, visitava e conversava com Adão e Eva, instruía Adão e Eva para que eles se movessem conforme as orientações de Deus Pai Criador. Mas aconteceu um certo dia que eles foram comer do fruto da árvore que eles não deviam ter comido. Com aquele gesto, eles rejeitaram a palavra. Eles falaram para Deus: Deus, nós não queremos mais que a tua palavra entre em nossos ouvidos e forme os nossos corações. Nós sabemos como viver, nós queremos com a nossa palavra orientar a nossa vida como nós queremos. Sim, porque o fruto que eles comeram não se chama maçã. O fruto que eles comeram se chama eu. Deus criou o ser humano para viver a partir dele, porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança. E o ser humano, quando ele se faz Deus, ele diz: Deus, vai para casa, eu não quero mais te escutar. Mas na sua grande misericórdia, Deus entendeu enviar até nós, ligando-nos a Ele, gratuitamente por iniciativa de Deus, enviou até nós o seu Filho bendito, que é a palavra e disse a palavra, pela boca e pelo seu existir. E hoje, então, na sinagoga de Nazaré, Jesus, ali naquele espaço da meditação da palavra, onde os judeus se reuniam exatamente para serem constituídos em povo, na sua identidade como povo de Deus, Jesus, homem adulto, se levantou e abriu o livro e buscou o texto de Isaías 64, onde estava escrito sobre ele, e onde estava escrita a missão dele.
E ele exatamente escolheu este texto, e ele, depois que ele proclamou, ele disse: isto aqui foi escrito sobre mim, isso está acontecendo agora, isto acontece daqui para frente. E Jesus começa dizendo tão bonito, ele não diz assim como acontecia naquele tempo, antes do nascimento de Jesus, no tempo dos juízes, dos reis, dos profetas, que os reis eram ungidos com óleo de oliva. O profeta era enviado e ungia a cabeça do rei com óleo de oliva. Jesus não foi ungido com óleo de oliva. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Jesus começa lendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. E com esta palavra eu gostaria de dizer para o Padre Bruno, mas eu também sou o primeiro que escuta a palavra, também dizer para os demais padres, para o diácono, e por que não para vocês, que todos nós somos batizados. Nós fomos consagrados por Deus na igreja, cada um de nós fomos consagrados. Jesus foi consagrado, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. A palavra de Jesus não era qualquer palavra. A palavra de Jesus era a palavra molhada no Espírito Santo, encharcada no Espírito Santo. Eu não posso mais viver de qualquer modo. Eu fui consagrado para ser presbítero e agora bispo. Eu não posso mais viver de qualquer maneira diante de vocês, padres, ou diante de vocês, povo de Deus. Não posso mais. Eu não tenho mais esse direito. Eu fui consagrado para uma missão muito específica, bonita. O Espírito Santo me ungiu também a mim para essa missão. Padre Bruno, o senhor também já foi ungido na sua ordenação diaconal, presbiteral. Todas as vezes que o senhor celebra a Eucaristia, o senhor é o primeiro que diz aquilo que Jesus falou: tomai e comei. E o senhor sempre come Jesus, o senhor se alimenta de Deus. O senhor está num processo de consagração, de conformação progressiva com Cristo. O senhor não tem mais o direito de viver como o Senhor quer, com a sua liberdade do eu. O senhor foi consagrado, o senhor foi arrebatado, o senhor é posse de Deus e do Espírito de Deus. Por isso que o senhor precisa fazer todo o esforço que é possível ao Senhor para viver conforme a lógica de Deus, para viver conforme o agrado do Espírito do Senhor. E o Senhor também não tem mais o direito de falar qualquer coisa, de modo muito particular para o povo. O Senhor precisa falar a palavra de Deus, o Senhor foi consagrado para isto. E nós que estamos hoje aqui, o arcebispo está aqui exatamente como já fez, deu a posse para o senhor como pároco, como pastor. O senhor precisa se empenhar para ser pastor, bom pastor para este povo. Então, este aspecto da unção que salta desse evangelho de hoje, ele é muito importante para nós. Nós muitas vezes podemos ser um pouco superficiais, levianos diante disso. Não, nós não podemos mais viver qualquer vida. A vida que nós precisamos hoje sim viver é a vida, agora sim, encharcada pelo Espírito Santo. Nós somos outros deuses, outros Jesus dentro da comunidade. Nós somos sim o bom pastor, nós temos que ser o bom pastor como nosso Senhor. A nossa palavra deve ser a palavra de bom pastor, do bom pastor. O senhor vai dizer para mim: mas bispo, isso é muito difícil para nós. Sim, mas é possível. A graça de Deus não falta. A graça de Deus sempre nos acompanha. E Deus sempre mais nos trabalha para chegarmos nisso. Os apóstolos, como lhes eram frágeis no início, mas foi o Espírito Santo que foi perseguindo eles, não abriu mão deles, eles foram indo, chegou num ponto que todos eles foram capazes de dar a própria vida por Cristo, e todos tiveram uma morte similar àquela de Cristo, com exceção de João. Então nós também, na medida que nós nos entregamos para a graça santificante do Espírito Santo, o Espírito Santo faz esse trabalho conosco. E nós vamos ter muita alegria, muito prazer em nós nos entregar ao Espírito Santo. E mais, nós chegamos num ponto que nós não conseguimos mais não nos entregar para a missão própria que nos cabe dentro da igreja. Então eu diria assim: alegre-se que o senhor foi chamado por Deus, foi ungido, foi consagrado para as coisas de Deus.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vou pedir agora para o Padre Bruno começar o creio e nós rezamos.